Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Café com Barba. Eu, pastor Alain, plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, pastor Joel, pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, de São Cristóvão. Estamos tendo também o apoio do Café com Aslan, né, que fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80. Não perca a oportunidade de provar o café e o ambiente naquele espaço lá. Isso. Gente, um grande abraço para vocês, né? Eu sou o Joel Teodoro, como o Alan falou. Nosso culto lá às 17 horas, o Euclides da Cunha 210, e nós passamos há pouco pela jornada teológica. Eu espero que você tenha estado com a gente. O Café e Barba, ele tem esse nome por causa de nós dois, né? Que a gente gosta de café e tem barba. Mas é para todo mundo, viu? A gente trata de assuntos os mais variados possível. E agora a gente vai tratar de um assunto que é, uma curiosidade do nosso tempo, né? O individualismo e a crise do senso de coletividade. O sujeito que é muito individualista, como é que ele se relaciona nessa coesão necessária para que haja uma comunidade pujante? Como é que ele se relaciona? O cara é excessivamente individualista, como é que ele se comporta numa comunidade, né? E não estou falando só de comunidade de igreja, não. Família, trabalho, enfim, como é que isso acontece? Né? Porque a gente vive... Será que a gente pode dizer, quando olha esse individualismo exacerbado do nosso tempo, será que a gente pode realmente dizer que a gente vive em comunidade, ou a gente vai empurrando com a barriga e simplesmente coexistindo como se fosse um monte de indivíduo isolado que está, por força ou do trabalho, da igreja ou da família, está no mesmo ambiente, tem alguns interesses em comum, mas continua vivendo como um indivíduo isolado? Eu não sei se isso a gente pode chamar de um fenômeno, uma crise, ou sei lá o quê. Porque ao mesmo tempo que você tem essa individualidade, esse individualismo, a coletividade, o senso de comunidade, ele ainda existe, mas ele é muito seletivo, né? É como se fossem portas que se abrem e se fecham na medida do próprio interesse do indivíduo, né? Porque enquanto você falava aí, por exemplo, me veio aqui à mente torcida organizada, né? Futebol. Ao mesmo tempo que o indivíduo... ele tá lá no seu trabalho e poucos amigos talvez, vivendo o básico ali, mas quando chega o momento de se reunir para ver o jogo ou coisa parecida, e pula, abraça, grita junto. Ou seja, não sei, eu acho que é um ente meio... que o cara, ao mesmo tempo que ele quer estar sozinho, mas algumas coisas que são do seu próprio interesse, ele vai selecionar para compartilhar com outros, né? Em estádio de futebol você vê isso. Sim. Você tá lá no meio daquela muvuca, de repente o seu time faz gol, todo mundo se abraça. Você nunca viu a pessoa, tá lá todo mundo se abraçando, pulando. Isso é verdade. Bom, tem algumas coisas que parece que são da predominância cultural do nosso tempo, né? Ou seja, é a autonomia, a autodeterminação. Eu faço o que eu quero fazer. Meu corpo, minhas regras. Enfim, são essas coisas assim que dizem eu mando em mim mesmo. Então parece que esse tipo de individualismo entrou através daquilo que a gente poderia chamar de viés cultural, né? Isso gera efeitos que são perceptíveis, né? Amizades utilitárias. Eu sou amigo do fulano porque eu tenho vantagem em ser amigo do fulano. Ora, isso não é amizade, né? Isso é aproveitamento. Dissolução de família. Não, eu creio dessa maneira e a família pode se arrebentar que eu não ligo. Eu continuo achando que eu acho. Aí, Alan, tem uma outra coisa, que é a fragilização das próprias comunidades de igreja. Porque quando a gente junta tudo isso, a questão das mídias sociais, que a gente já tratou em outras conversas, a gente vai ver a existência de bolhas, a exacerbação de performance pessoal. Quer ver um exemplo? O cara é gordinho, assim que nem eu. Aí o cara aparece, não, agora eu vou tomar jeito. Aí ele faz uma dieta, vai para academia, pronto, mudou. Ele passa a projetar
aquilo ali agora. Né? Ele só aparece com o braço de fora, né? Mostrando o tanquinho, fazendo pose de fisiculturista. Sim. O cara, na verdade, ele apareceu com isso agora e ele muda a vida por causa de uma mudança. Tô dizendo que seja errado o cara fazer isso, não, é até certo, né? O cara cuidar da saúde e tudo. Mas isso demonstra a falta de um compromisso comunitário. Isso é ele, Sim. sou eu, né? Sim. Você foi para um exemplo, eu ainda viria aí para alguns degraus abaixo. Me veio aqui à mente, óbvio, sem citar nomes, mas é o indivíduo que ele deixa de cumprir o seu compromisso comunitário, né? Porque, rapaz, eu acho que isso vai soar muito politicamente incorreto, mas porque o seu pequeno pet deu uma febrezinha, alguma coisa, sei lá, e pronto, acabou-se o mundo, e aquele mundinho dele individual em relação ao seu pet se torna muito maior do que a comunidade e a coletividade que esperava aquele indivíduo, né? Rapaz, você tocou num vespeiro eu sei. E já que nem assim, eu vou jogar água na vespa também. Cara, é um negócio assim inconcebível à luz do que nós cremos, um cristão dizer que é pai de pet, que é mãe de pet. Inconcebível. Porque Deus criou a gente para constituir família. Está lá em Gênesis. Jesus repete: deixará o homem pai e mãe. Parece que a gente anula todos os textos. O homem feliz vai encher de filhos a sua aljava. Né? Eu acho que é Salmo 127 que fala. A ideia de os filhos serem bênçãos não é a gente encher a casa de cachorro, não. De gato. Ou de cacto. pai de cacto, pai de planta. Qual é a planta? É cacto. Eu não preciso nem jogar água. Tem gente que é tão azeda que já parece um cacto, né? De tanto espinho que carrega. Mas, cara, a gente não foi chamado para isso, não. Né? E são terminologias desse mundo contemporâneo que as pessoas absorvem, usam como se fossem naturais pra gente, pra nossa fé, e não são. Bom, isso tudo, uma pessoa que se apropria de um cachorro para dizer, estou falando aqui de um cachorro, pode ser qualquer pet, para dizer que é seu filho, é uma pessoa que não entendeu a sua identidade em Cristo, né? Porque nós somos irmãos de Cristo. Eu vou dar um sobrinho para Cristo que é um cachorro? Cara, um negócio esquisito isso. Sim. Mas tudo bem. Já jogamos mesmo no ventilador. Sim. Agora vamos esperar ver o que acontece. Sim. Mas o fato é que esse tipo de coisa vai parar dentro da igreja, Alan. Sabe, essa pessoa profundamente individualista, que tem efeitos, né, que pega amizades utilitárias, um monte de coisa que vai se deteriorando. Isso vai parar dentro da igreja e as pessoas deixam de ter uma relação produtiva, producente no ambiente da igreja, porque continuam vivendo como se fossem pessoas não regeneradas, né? E aí, como é que a gente faz isso? Pois se esquece. A igreja não era para ser um corpo? Era para ser um corpo. Se esquece da sua forma relacional que deveria, né, tá atuando, que Deus criou nele, né? Começa lá em Gênesis 2, né? Não é bom que o homem esteja só. É óbvio ali, no primeiro momento, falando do casamento, o homem e a mulher. Mas se você pegar a ideia da solidão, a solidão pela solidão, sim, não devemos estar sós, não estaremos completos, não é? De maneira solitária. E quando a gente olha para o padrão daquele que criou, o Deus cristão, ele é trino. Né? Ele, durante toda a eternidade, sempre foi uma comunidade. Sempre foi três. E nos chamou, nos criou com essa capacidade de relacionamento e nos chamou para participar dessa comunhão de alegria e de amor com ele e uns com os outros. Bom, a gente tem alguma perspectiva prática, né?
Porque para mudar isso, a partir da transformação do nosso coração. Porque a gente fala, mas aí o sujeito, no final das contas, ele pode falar assim, mas tudo bem, e agora? O que eu faço? O sujeito que quer mudar isso. Bom, a primeira coisa é você não dizer mais que é mãe ou pai de pet. nem de boneco. Nem de boneco. Né? Boneco, então, é a coisa mais estapafúrdia que existe, né? Como é que é o nome? Reborn, né? Ok, não faça mais isso, não. Já é uma boa... já é um bom exemplo de que você está sendo transformado aí. Mas olha só, diante disso aí que você acabou de falar, da relação trinitária, a gente foi chamado para uma vida em comunidade, uma vida real de comunidade, em que a gente tem ali discipulado, a gente tem ali prestação de contas. Já notou, Alan, que ninguém mais presta contas? Ninguém quer prestar contas. Por quê? Porque se eu sou eu mando em mim mesmo, eu sou o que eu quero ser, para que eu vou prestar contas para o outro? Mas é necessário fazer isso. Porque eu deixaria o outro me regular. Você já vê desse... Aliás, nós que somos latinos, nós temos essa dificuldade desde a constituição da nossa sociedade. Porque o anglo-saxão, por exemplo, ele não tem problema com aquilo que eles chamam de accountability, né? Que eles prestam contas normalmente. Então você vai numa empresa de grande porte, de origem anglo-saxã, eles vêm com a maior naturalidade de você prestar conta. E o cara que presta também vê isso de forma natural. O latino, ele fala assim, o cara está querendo me pegar. Ele quer pegar alguma coisa, ele vai me demitir, ele vai me execrar. A gente sempre está desconfiado do outro. E a gente nunca gostou de prestar contas. Mas agora isso está pior. No nosso tempo está pior. E isso gera um problema sério também, que é o seguinte, a gente carrega isso para dentro da igreja. A gente não presta contas, a gente não vive mais em comunhão, em comunidade. A gente não quer mais isso. A gente quer ser um monte de indivíduo indo para a igreja. Termina o culto, o cara sai correndo. Ele não quer saber de falar com ninguém. Tem pastor que faz isso. O cara pede para alguém orar, a igreja fecha os olhos, o cara some antes da bênção. Vira ninja. Isso desaparece. Puf, e o pastor é poderoso mesmo, ele some. Para não falar com ninguém. E tem isso, né? Ou seja, a pessoa se torna um indivíduo que simplesmente frequenta um lugar que era para ser comunitário. Tem mais coisas, né? A igreja local perdeu o seu valor. Como é que a gente pode fazer para revalorizar, né, a nossa igreja local? O que você acha, Alan? Cara, é um caminho longo, é um caminho que precisa dos pressupostos bíblicos bem claramente, mas de forma prática, na própria igreja, não é? Você tem, por exemplo, né, um dos sacramentos, a mesa do Senhor. A ideia da comunhão com Deus, que nos leva à comunhão uns com os outros. Talvez um pressuposto teológico, né, doutrinário, mas que você realmente experimenta. Fora isso, quer dizer, a gente já deu esses outros exemplos, né? O compromisso do discipulado, uma percepção de que você foi resgatado por Cristo para não estar mais sozinho. Você não precisa mais estar sozinho. Isso aí é legal, Alan, porque me veio a cabeça aqui, tá aí nas nossas notas em algum lugar aí, mas me veio aqui a cabeça que se você, com a ajuda de Deus, é claro, você reconstrói o seu eu, na verdade você está reconstruindo o nós. Sim. Né? E isso tem a ver com isso aí que você acabou de falar, o elemento comunitário, né? O elemento de viver em comunidade por um senso pleno e não apenas por uma questão circunstancial, né? Você não vai lá querendo continuar sendo somente você, mas por uma razão qualquer você vai lá, usando algo que a gente falou em outro podcast, usando simplesmente um tamponamento na sua consciência. Não, eu fui lá, bati meu cartão. Não é. Você está reconstruindo. Né? A partir da reconstrução do seu eu, você está reconstruindo o que nós somos enquanto família da fé. Eu me lembro que os antigos tinham o hábito e eu me lembro de gente antiga, até hoje, gente bem mais velha do que eu tenho 60, então é gente bem mais velha, orando tal pela família maior,
em referência à igreja. Eu nunca... Pois é, Ah, é que você é muito novo. eu não vi isso. É a família maior. Família maior, o Sim. pessoal orava, era a igreja. Ou seja, é a família maior, que extrapola a sua família de sangue. Sim. É a família que Deus nos deu, né? Uhum. Isso é uma reconstrução dentro da nossa perspectiva, que antes não enxergava isso. Sim. Mas é Legal. isso, gente. Cristo não morreu, né, para que a gente fosse alguém autossuficiente, fora do corpo. Até porque foi Paulo que disse, né? Uhum. Falou do dedo, falou da orelha, né? Uhum. E aí eu deixo as palavras finais com você, Alan. Tu falou de Paulo, essa ideia de que o corpo, ele quando está incompleto, dói. Né? Experimenta. É aquela coisa, né? Você nunca lembra que você tem dedo mindinho, até que você, andando descalço, passa e o dedo mindinho fica no pé do sofá. Rapaz, isso aconteceu ontem à noite comigo, no pé de um puff que tem no meio da minha sala. Aí E eu confesso que abanar os meus dedinhos agora tá gerando dor, viu? Aí você lembra. Ou seja, não existe maior, melhor. No corpo, funções são diferentes, óbvio, mas quando alguém no corpo continua agindo como cavaleiro solitário, como indivíduo, ou de forma individualista nesse sentido, o corpo sente. Então, Cristo, ele nos chama para compor esse corpo de forma plena e a gente possa estar bem, todos estarem bem e alegres. É isso aí. Um forte abraço para você. Até o nosso próximo bate-papo. Até.